Boa tarde, meu nome é Ana Paula Queirelli de Souza e eu vou apresentar meus trabalhos complementares de computação gráfica. No trabalho 3, eu implementei um algoritmo de animação cíclica para caminhada e um algoritmo de animação acíclica para aperto de mão. Aproveitei a hierarquia do trabalho anterior e esse trabalho funciona com um sistema de flags, que determinam se o boneco está andando, está caminhando ou realizando o aperto de mão. No meu trabalho, o boneco pode caminhar ou realizar o aperto de mão. Ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu aciono as teclas F1 para caminhada ou F3 para aperto de mão, a flag correspondente à ação escolhida é setada como true e a função específica de cada ação define a posição inicial das animações, que são as minhas funções de preset, essas aqui, que definem o ângulo inicial dos membros do boneco. Quando o programa executa a função renderScene, ele verifica se se alguma das flags está setada como true. Se a caminhada estiver setada como true, ele vai começar a função de caminhar. Se o comprimento estiver setado como true, ele vai começar a função de comprimentar. Então, na função de caminhar, o boneco inicia numa posição de caminhada, os braços e as pernas se alternam e os antebraços e as canelas se movem um pouquinho diferente para dar uma noção de um movimento um pouco mais fluido. A função executa de forma cíclica até que ela seja interrompida, e ela pode ser interrompida de 3 formas. Ela pode ser interrompida apertando F2, o boneco vai parar exatamente na posição em que ele está. Ela pode ser interrompida por um movimento de comprimento, que é a outra função, ou ela pode ser interrompida por um movimento de caminhada. Quando você executa a função de caminhada, ele executa o preset e começa a caminhada de novo. Por isso ele volta para a posição inicial antes de reiniciar o ciclo. Já na função de complementar, o boneco inicia uma posição neutra, ele estende o braço e realiza o movimento de comprimento 3 vezes. Ele encerra o movimento após o terceiro aperto de mão e para reiniciar ele volta para a posição inicial. Quando o trabalho 4, que é o trabalho de textura, eu escolhi modelar uma caixa de aveia. Eu usei o Blender para realizar a modelagem e eu usei 6 fotos para representar as 6 faces da caixa. Depois eu exportei esse modelo salvando as informações de Triangulated Mesh e, para visualização no OpenGL, eu utilizei uma biblioteca chamada OpenObj3D, disponibilizada por Imain Hussein, para visualizar os arquivos .obj e .mtl no OpenGL. A biblioteca é essa aqui. E o modelo no OpenGL ficou assim. Ele representa todas as faces com as texturas. Assim como lá no Blender. No trabalho 4, de iluminação, eu utilizei o Blender ativando a opção Render Engine com Cycles. Ele fica um pouco lento para renderizar assim na hora, mas eu coloquei um objeto aqui embaixo para ajudar a visualizar essas reflexões que ele vai calcular. E eu também renderizei ele, que daí ele demorou um pouquinho para renderizar. Mas aqui dá pra ver o resultado final da renderização. Deixa eu só parar aqui. E comparando com o objeto que a gente tinha feito no OpenGL, dá pra perceber que as faces têm uma iluminação bem diferente, elas têm reflexão do ambiente. E comparando com o projeto anterior, esse objeto que foi renderizado no Blender com Cycles simula melhor os efeitos de reflexão de luzes na cena.